Voltando um pouquinho para contar um pouquinho da minha história, né? Eu nasci em Nova Friburgo, eu nasci numa família muito simples, né? Meu pai é jardineiro, a minha mãe auxiliar de serviços gerais, e eles, né, enfim, me levaram para a igreja, porque desde pequenininho eu conheci a igreja evangélica, meu tio é pastor, a minha mãe é vice-presidente de uma igreja, então tenho primos, tios que são líderes religiosos na igreja evangélica até hoje. E eu depois me tornei líder religioso também da igreja evangélica, me tornei líder de música quando eu era adolescente. E quando, né, eu era pequenininho, eu cresci muito nesse contexto religioso. E eu percebi, né, em um determinado momento, que eu sentia uma coisa diferente daquilo que eu percebia que outros meninos sentiam. Eu percebia que eu olhava para os meninos e sentia um desejo por eles, uma vontade, uma atração, uma admiração por eles, que eu percebia que outros rapazes não sentiam, outros meninos não sentiam. Tinha mais ou menos em torno de 10 a 11 anos de idade, quando eu comecei a me dar conta desses sentimentos. Quando eu comecei a me dar conta desses sentimentos, né, vindo desse contexto, e é muito importante dizer que eu vinha de um contexto muito reservado, né? Os meus familiares, todos eles vinham de casamentos heterossexuais. A minha mãe tinha, né, uma restrição muito grande em relação a mim com televisão. A gente não podia assistir televisão aberta por muito tempo, então a gente era educado numa escola, até um determinado momento da minha vida eu fui educado numa escola evangélica, então acho que isso é super importante pontuar, porque eu vivi assim numa redoma, eu vivi super protegido, né? No sentido de ter muito pouco contato com o mundo externo. De forma geral. Então, a minha vida era ir para a escola, ir para casa, da escola para casa, da casa para a igreja, da igreja para casa, da casa para a escola. Era assim, ou saía para a casa de parentes. E todos os parentes muito evangélicos, então tinha todo esse contexto. Então era todas as vezes que a gente ia comer alguma coisa, orava antes das refeições, então tinha uma vivência religiosa muito intensa. E quando eu comecei a perceber que eu tinha sentimentos que eram diferentes, eu comecei a achar que aqueles sentimentos eram um problema que eu precisava resolver. No primeiro movimento, né, que eu comecei a perceber aqueles sentimentos, no primeiro momento, eu comecei a evitar, né, tentar evitar, pensar em outra coisa, achar que aquilo não estava acontecendo comigo. Então eu entrei num modo que a gente chama de modo evitativo, né, e durante alguns 2, 3 anos, até que eu percebi que eu não tinha como fugir daqueles sentimentos, porque eles se impunham a mim, eu não escolhia sentir aquilo. Quando eu percebia que eu estava sentindo, eu tentava ignorar aquilo que eu estava sentindo. E nesse contexto, né, eu vivia de uma forma muito protegida mesmo, e de uma forma muito religiosa. Então acho que é super importante pontuar isso, porque a gente já desconstrói uma ideia de que a homossexualidade ela é feita de alguma influência. Né? E a gente pode entender, por exemplo, que ser LGBT é uma confluência de processos que são de fato naturais e que nós não entendemos, porque a diversidade sexual ela é natural e ela é algo que nós não escolhemos, a gente só se dá conta de. Assim como, por exemplo, a gente não se dá conta de que a gente sente fome. Sim. A gente, de repente, sente fome. Então, a gente não tem como deixar de sentir fome, criar algum mecanismo para deixar de sentir fome. A gente só se dá conta disso, isso se impõe a gente. Então, inclusive cientificamente, a gente vai entendendo que o desejo sexual, a diversidade sexual, a identidade de gênero é algo que nós nos damos conta, não algo que nós que é produzido por conta de algum evento ou fator externo isolado. Né? É uma complexidade de questões que nos acontecem, que nós não conseguimos determinar exatamente, a ciência não consegue determinar, e também a gente pensa hoje em dia, para que determinar? Né? Isso é simplesmente natural e a gente precisa aceitar esse movimento. Agora, naquele momento, eu
comecei a me dar conta desses sentimentos e eu achei que aquilo era completamente errado, justamente porque todo o contexto que eu vivia era um contexto de casais heterossexuais, de pessoas heterossexuais, de pessoas, né, cis, né, esse gênero são pessoas, né, que se identificam, né, com os papéis sociais que lhes são atribuídos com o sexo que lhe é atribuído no nascimento, né? Acho que é importante também dizer esse processo. Então, esse movimento, né, eu me entendia como homem, não tinha nenhuma questão com a minha identidade de gênero, mas eu comecei a perceber que eu olhava para outros meninos e sentia alguma coisa diferente. Nesse momento, eu falei, eu preciso cuidar disso, porque isso está errado. Né? Na sua cabeça... Exatamente. E aí, hoje eu tenho o entendimento de que eu só achava que aquilo era errado porque o contexto em que eu vivia me trazia essa informação de forma constante. Entendi. Constantemente a gente ouvindo uma determinada coisa, a gente internaliza aquilo e acredita que aquilo é uma verdade. Né? Em psicologia a gente chama isso de crença ou regra. Né? Quando a gente vai ouvindo um determinado discurso e esse discurso ele toma, né, um aspecto de verdade, mas na verdade é uma crença ou uma regra, né? E aí crença não é no sentido religioso, né? Crença naquilo que eu acredito que é verdade. E não no sentido da crença religiosa, da fé. Tem uma diferença nesse sentido. E aí eu comecei a acreditar que eu tinha um problema e que a homossexualidade era um problema. Nesse sentido, eu comecei a perceber como que eu conseguia começar a perceber lugares, né, ao meu entorno em que eu podia tentar me livrar daquela sensação, daquele sentimento, daquele desejo. E aí é muito importante também dizer sobre essa questão do desejo, porque eu não tinha nenhum tipo de comportamento, nenhum tipo de relação, nenhum tipo de contato sexual com outros rapazes, né, com 11, 12, 13, 14 anos de idade. E com 14 anos de idade, eu participei de um retiro, e um retiro espiritual ligado a uma outra igreja, que não era a igreja que eu frequentava com os meus pais, e lá se falou que a homossexualidade era pecado e que tinha uma maneira de resolver. Então eu fui conversar com o pastor que tinha dito isso lá. E foi a primeira vez que eu falei que eu era gay. Que exatamente. Seus pais não sabiam? Não, os meus pais não sabiam. Uma das coisas que eu falo é que os meus pais também foram vítimas da cura gay e eu vou chegar nesse aspecto também. E aí, quando eu contei isso para esse pastor, no momento que teve lá, né, de oração e tal, esse pastor virou para mim e falou assim, isso é uma mentira. Você não é gay. E aí, eu até depois, né, que eu escrevi um poema que abre um livro que eu organizei com o Conselho Federal de Psicologia, que conta a história de 33 LGBTs que passaram por esse processo da cura gay. Eu digo que depois que eu ouvi que esse pastor falou sobre esse processo, eu comecei a dizer para mim mesmo que eu era uma mentira. E ele disse, olha, isso é uma mentira do diabo na sua vida. Ele usou essa expressão comigo. Então, eu lembro que eu escrevi esse poema e dizia que eu repetia todos os dias que eu era uma mentira do diabo. Porque até então eu entendia a homossexualidade como alguma coisa fora de mim, que estava ali, né, me rondando, como se fosse um espírito que estivesse me rondando e que eu precisava me livrar disso. Alguma coisa oculta. Hoje eu entendo que a homossexualidade é parte da minha identidade. Sim. Que não é algo que eu consiga, né, deixar, largar, e que nem é algo que eu preciso me curar dela. Porque o problema é o discurso que patologiza e coloca a homossexualidade como uma patologia, um desvio, uma doença, um problema a ser resolvido. E depois a gente também pode falar por que esse discurso existe. Mas nesse momento, né, eu passei por esse retiro e após esse retiro tinha um curso que eles ministravam. E aí tinha uma outra pastora que ela fez um módulo mostrando mais ou menos como se livrar da homossexualidade. E aí eu, naquele momento, fui conversar com ela e falei com ela, olha, eu sou gay e preciso deixar de ser gay. Então, eu que anunciei isso diante desse contexto.
Quando eu enunciei isso para ela, né, ela falou, vamos lá, vamos fazer um processo aqui comigo. E aí o processo se resumia inicialmente a fazer orações e a ler alguns livros que ela me indicava, né? E os livros eram sobre vícios sexuais. E era muito curioso porque a sexualidade era entendida, a homossexualidade, no caso, ou qualquer sexualidade fora, né, do casamento com o objetivo de reprodução, era entendida como um vício que precisava ser superado e que você precisava ficar em algum tipo de abstinência. Um vício como se fosse um vício em bebidas, em drogas? Exatamente. Então, a concepção, né, uma determinada concepção do fundamentalismo religioso sobre a sexualidade é de que a homossexualidade é um vício sexual. Aí eu pergunto, né, como assim um vício sexual se eu não tinha nenhum tipo de prática ou de relação sexual ou contato sexual com ninguém? Eu queria resolver um sentimento, um desejo que eu estava tendo, mas era um desejo que eu não realizava com ninguém, né? Era só, tipo, uma atração. Eu nem conseguia entender que era um desejo ainda, porque ele nem se apresentava dessa forma para mim. Ele se apresentava como uma atração e que eu sabia que era diferente, né? E aí eu passei por esse processo, fiquei lendo várias vezes e fiquei absorvendo esse discurso de que a homossexualidade era um vício, de que a homossexualidade era um pecado, de que era um problema. E esse foi o primeiro movimento de cura gay.